9 de janeiro, na verdade, dia 8, lá do Jardim publicava. A estreia de Janja em carro alegórico na Sapucaí é desaconselhada pela ala jurídica do Planalto. Já começava a rondar na imprensa, há uns 10, 12 dias atrás. E ia ter uma escola, né, acadêmico de Niterói, e estaria homenageando Lula. E isso começou a gerar vários burburinhos, mas como assim? O que está acontecendo? Isso é um absurdo. E, gente, parece que o PT, Lula, Janja, eles sabiam disso há muito tempo. Muito mais tempo do que as pessoas podiam esperar e que a imprensa vinha noticiando. Talvez desde 2025 e tem como provar. Não só por imagens, mas pela agenda oficial do Palácio do Planalto. Mas antes da gente chegar lá, começou, né? É estranho. Teriam de inelegibilidade. Óbvio que não vai ter, né? Porque Lula não é Bolsonaro. Já no início dessas confusões, a imprensa fez o papel dela. De maneira surpreendente. Acho que nenhum jornalista do consórcio passou pano por os absurdos, nem mesmo o ex-ministro da Dilma, né, o ex-ministro petista Thomas Trauma, a gente vai chegar lá. Mas a turma do antagonista foi lá conversar com especialistas, advogados, e colocou ali, né, Wilson Lima. Bom dia, turma. Conversei com alguns advogados eleitorais, eles foram taxativos ao afirmar se uma denúncia por abuso de poder econômico for julgada contra Lula com o mesmo rigor que determinou a cassação de Bolsonaro, Lula teria o mesmo destino. E coloca ali o link, né? Caso Bolsonaro abra margem para inelegibilidade de Lula por desfile. A AGU recomenda que ministros não desfilem em escola de samba que homenageará Lula. E não desfilaram. Ministros para ficar de fora, que tá feio. E aí começou. Precavidos, petistas históricos repensam a ideia de desfilar na escola de samba que homenageia Lula. A escola vai apresentar o enredo Do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Vai ter um certo medo de eventuais vaias. A turma mais precavida está preferindo abrigar-se no camarote de Eduardo Paes, onde estarão também Lula e Janja. Deu confusão, a filha de Lula saiu chorando, Janja botou para a filha de Lula chorar. Mas não acho que a gente vai falar sobre isso hoje. Aí, conforme se aproximando do carnaval, nem a turma da Globo News conseguiu segurar. André Sadi, integrante do judiciário, vem em risco de desfile sob Lula parar na justiça eleitoral. Por quê, né? Porque, cara, tá um absurdo. É um absurdo o que aconteceu. A parte mais relevante que a Globo não colocou aqui na chamada do tweet, mas está na matéria da Malu Gaspar, era Planalto teme desgaste político. Isso daqui acho que a gente não vai conseguir comentar sobre isso hoje, mas realmente acabou acontecendo isso. Pesquisas, inclusive já foram feitas, mostrando que grande parte da população achou um absurdo o ataque à família, aos cristãos, aos evangélicos. E mesmo com pesquisas em mãos, o Lula não aceitou. O Lula falou que o povo tá maluco, tá revoltado com quem tá jogando contra no Planalto. Você viu o nível de loucura que o Lula tá tomado. O cara ficou louco, um velho louco, o Lula. Ex-ministro petista e ex-assessor de Palocci, funcionário da Globo, a mesma coisa, um puxadinho do PT. Thomas Trauma. Trata-se sim de propaganda antecipada. É um desfile que poderia ser feito na Coreia do Norte, um desfile de bajulação ao presidente no ano eleitoral. Obviamente que uma propaganda eleitoral gratuita pode ser uma decisão espontânea da escola de homenagem a Lula. Porém, no ano eleitoral, trata-se sim de uma propaganda antecipada. Acredito que a partir de junho, o TSE será mais rigoroso sobre uma punição ao PT e a Lula sobre isso. O Merval Pereira também criticou. Isso eu vou dar play porque... por duas coisas. Primeiro que quem colocou aquele texto foi a Pri. Aí, será que a Pri colocou um texto verdadeiro? E segundo, porque essa parte me emociona, né? O Merval Pereira teve que falar que rapaz, que se fosse com o Bolsonaro, né? Ia ser totalmente diferente. Eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e tornou-o inelegível por causa da reunião com os embaixadores e pelo fato de que o tribunal será dirigido por dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente o enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa
essa escola, não foram as outras. E tem uma até que vai fazer do Amapá. O Amapá deu 10 milhões para a escola Mangueira, eu acho. Mangueira. Isso. Ganhou 10 milhões. Não é possível. A gente está num clima tão ruim que o carnaval, que tinha problemas anteriores com bicheiros e tal, agora está tendo problema com o político. A política está entrando nas escolas, a política partidária. Aí, do jeito que a política partidária está no Congresso, o carnaval vai ficar afetado, muito afetado, né? Pois é, né, Merval? Aí, vamos lá. Começando a falar da hipocrisia. Justiça nega ações de parlamentares contra enredo de samba sobre Lula. Escola de Samba de São Paulo, que vai homenagear o MST, recebeu dinheiro do governo Lula. Com PT, vale tudo. Pode ter dinheiro, pode ter tudo, pode homenagear. A justiça finge que não vê. Aí agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Até onde Lula sabia, até onde o entorno de Lula sabia, até onde a Janja sabia do que ia acontecer. É o que eu falei pra vocês, né? Enquanto o brasileiro comum só ficou sabendo desse lindíssimo samba enredo nos últimos dias, parece que a turma do PT sabia de muito tempo e de antemão. O que, inclusive, reforça outro ponto, que são os ataques às famílias, aos conservadores, aos cristãos. Poxa, se a turma sabia como é que ia ser o desfile, o PT teve vários meses para pedir pro pessoal, cara, não faz isso, e mesmo assim, lavar as mãos. E teve uma notícia sobre isso no Estadão, que a gente não vai comentar hoje. Mas veja essa. Ontem de manhã, o André Chaltz e a Andresa Matais vieram nos mostrar valores que o enredo pro Lula teve 9,6 milhões em reuniões no Palácio do Planalto. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói recebeu 9,6 milhões em verba pública para realizar o seu desfile deste ano, que homenageou Lula. Os pagamentos vieram da Prefeitura de Niterói, do Governo do Estado do Rio, do Governo Federal por meio da Embratur e da Prefeitura do Rio via Rio Tour. O Governo Federal se envolveu diretamente com o desfile. Janja esteve 2 vezes na escola, em 7 de outubro de 2025 e 7 de fevereiro deste ano. Olha só, antes do Carnaval. Na visita de fevereiro, Janja ainda estava com a ministra Aniele Franco, que destinou sua agenda a acompanhar o último ensaio da escola. Em vídeo postado nas redes sociais, Janja e Aniele aparecem ao lado do presidente da escola, Wallace Palhares, fazendo L com os dedos. Aniele utiliza a mesma rede social para divulgar as ações de seu ministério. Olha que coisa maravilhosa. O presidente acadêmico de Niterói foi recebido pelo menos 2 vezes no Palácio do Planalto nos dias 16 e 2 de outubro de 2025. As agendas oficiais mostram o encontro de Wallace Palhares com Gleisi, no 4º andar do Palácio. Como secretário de Relações Institucionais, cargo de Gleisi não tem nenhuma relação, com atividades culturais. E mesmo assim se encontrou com ele. A reunião do dia 16 teve ainda a presença de André Siciliano, que é do Rio de Janeiro, número 2 da ministra. Ele é responsável por tratar com deputados e senadores sobre liberação de emendas e indicações para cargos. Também participaram do encontro o namorado de Gleisi, o Lindenberg, e o vereador petista Anderson Pipoco, de Niterói. E aí você vê a imagem, olha lá, todo mundo fazendo L. Lula sabia o que teria nesse evento, Janja sabia o que teria nesse evento, Gleisi sabia. O cara tava lá em Brasília, fazer o quê? Falar do carnaval apenas, não ia contar nada. Lula foi pego de surpresa com esse samba enredo sobre ele. Lula não sabia de nada até o dia. Até quando a gente começou a saber. Aí, já que estamos fazendo L, aqui é o nível de hipocrisia máxima, que é o Dom Pedro III. Olha a valentia desse homem, né? E a Elisa fala, não é sobre o ato, é sobre quem pratica, é sobre quem pode tudo e quem não pode nada. O 7 de setembro de Bolsonaro foi tratado como ameaça à democracia e caçaram seus direitos políticos sem hesitar. Agora, desfile com exaltação explícita ao governo Lula vira espetáculo cultural. Vamos ver aqui Dom Pedro III. Tem claro, o uso de imagens, qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à eleição. Então, nesses termos, também acompanho o eminente ministro. Agora não tem mais isso. E aí? Milhares de pessoas, mostrar que tem apoio e tudo mais. Vale pro Lula? Não, né? Não vale. Não vale, que é amiguinho. Aí veja só, a festa da hipocrisia. E vamos olhar o que foi publicado na época. Na época eu só achei um jornal que falou sobre isso, foi o Correio Brasiliense. O PT já moveu ação para impedir homenagem a presidenciáveis do PSDB no Carnaval.
Em fevereiro de 2006, o então líder da bancada dos vereadores do PT em São Paulo, Arcelino Tato, apresentou ao TJ de São Paulo uma ação popular com um pedido de liminar. O objetivo era impedir que a escola de samba Leandro de Itaquera, da zona leste da cidade, desfilasse com um carro que homenagearia o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, que na época era governador de São Paulo pelo PSDB, e o tucano José Serra, que era o prefeito da capital, e disputavam para ver, né, quem seria o candidato em 2006. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que ir lá atrás, e aqui, ó, olha a imagem aqui, parece um Alckmin, né? Essa cabeçona feia aí. Correio Brasiliense, 25 de fevereiro de 2006. Em busca de votos na avenida. Aí vamos dar uma olhada, né? Tem 4 parágrafos interessantes. Um é esse daqui e o outro é aqui embaixo. Depois eu provo, já que eu tirei daqui. Eu montei umas setinhas. Olha o que acontecia em 2006. A Leandro de Itaquera é presidida por um tucano de carteirinha, Leandro Alves Martins. Este ano, a sua escola resolveu falar de festas populares de São Paulo que acontecem em um novo Tietê. É uma forma disfarçada de mencionar as principais obras do governo Alckmin, o rebaixamento da calha do Tietê, que permite a revitalização das águas do rio que corta a cidade de São Paulo, além da referência à obra Sorridentes, bonecos de Alckmin, Serra e do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, outro tucano, farão parte do desfile. O que é que mudou, gente? O que é que mudou? Me diga, eu não sei. O que é que mudou? Pô, presidida por um tucano. Escola. Só olhar um negócio aqui, peraí. Pronto. A propaganda tucana é explícita no próprio site da Leandro de Itaquera ao explicar cada ala do seu desfile de hoje. Eis a descrição da 22ª ala batizada de Projeto Novo Tietê. Aqui vamos homenagear o povo tucano, guerreiro, assim como o leão da nossa Leandro de Itaquera, ambos buscando realizar o sonho de mais qualidade de vida para o povo paulista. A bancada de vereadores do PT em São Paulo tentou impedir a entrada dos bonecos tucanos na avenida. A liminar pedida pelos petistas, no entanto, foi negada. Os bonecos poderão desfilar hoje. O partido, porém, informou que entrará na Procuradoria-Geral Eleitoral em Brasília com a representação contra Serra e Alckmin. É de domínio público que o prefeito José Serra é um dos pré-candidatos à presidência pelo PSDB e o governador Geraldo Alckmin outro, diz o líder do PT na bancada de vereadores, Arcelino Tato. Isso é um flagrante desrespeito aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade que norteiam a administração pública. Essa ação entre amigos é um verdadeiro escárnio com o dinheiro dos paulistanos. Aí eu pergunto, acadêmicos de Niterói foi dinheiro federal, estadual e municipal. Qual é pior? Lula, seu hipócrita, catinga da hipocrisia, hein? Mas, rapaz... Que maravilhoso, né? Isso é memória política. Essa matéria na Folha de São Paulo, eu tenho certeza. Eu nem tenho o nome do autor dessa matéria, né? Mas quem escreveu essa matéria, que não quis assinar, é alguém que vive a política há muito tempo. Eu talvez recebeu alguma dica de alguém do PSDB. Isso são aquelas típicas coisas que quem lembra é só quem participou, só quem viveu a época. E fala, rapaz, opa, vagabundagem dessa gente. Lá atrás podia fazer tudo, né? Ou não podia fazer nada, mas agora pode? Isso é o PT, gente. Isso é o PT. Passados aí exatamente 20 anos, exatamente 20 anos depois, Alckmin agora é vice. E o Lula que tá desfilando, com o carrinho lá do Lula. Aí eu coloquei aqui, né? Se você quiser bater um print onde tiver, botei as setinhas ali, né? Dos parágrafos. Ficar bonitinho só pra vocês verem aí. Aí eu juntei esses parágrafos que tá aqui embaixo, né? Porque tava com medium aqui em cima, botei um embaixo do outro pra ficar mais organizadinho. Isso é o PT. Isso aqui é o PT.